Então, se você clicou nesse vídeo, é para me ouvir, para eu comentar como é que foram fazer mais de 60 horas de jejum, como é que foi a experiência, ok? Eu vou falar nesse vídeo sobre essas experiências, como é que eu cheguei nessa situação de fazer mais de 60 horas de jejum. Se num outro momento for do seu interesse, eu posso pesquisar mais e tentar falar de um modo mais profissional sobre por que fazer jejum, como é que funciona, como você poderia fazer o jejum ou outros interesses, tá? Então você pode deixar aqui nos comentários. Dito isso, eu sou o Marcel, seja bem-vindo ao canal e vamos à conversa. Então, como que eu cheguei a esse ponto de fazer 60 horas de jejum? Tudo começa mais ou menos há uns 8, 9 anos atrás, quando eu descobri o jejum pela primeira vez. E a primeira vez que eu fiz, eu acabei perdendo mais de 20 quilos, mais de 25 quilos, para ser um pouquinho mais preciso. Tá? Era uma época que eu estava nada saudável e junto com o jejum eu comecei a cuidar da qualidade dos meus alimentos e também a treinar. Aí no meio desse período, né, eu fiz um jejum assim, um comportamento saudável bem restrito por uns 6, 7 meses. Aí passaram-se uns anos, a vida foi acontecendo e eu fui deixando de lado, tá? Não deixei mais chegar naquele ponto, mas eu tinha parado de me cuidar também como eu me cuidava naquela época. Então eu retomei o jejum, sempre fiquei pensando, jejum é bacana, jejum intermitente dá resultado. Então eu retomei o jejum de modo bem disciplinado há mais ou menos uns 7 meses. E quando eu digo esse jejum que eu estou fazendo há uns 7 meses, ele é um jejum mais diário, tá? É acima de 14, 15 horas por dia. E que é basicamente assim, ó, muitas pessoas já fazem um, algo próximo do que é o considerado jejum, porque só um pouquinho, porque elas param de comer, por exemplo, 8 da noite e vão comer só 8 da manhã. Então tem 12 horas ali de jejum. Tá? É pouco, mas vamos supor que você para comer 8 horas da noite e você come só no horário do almoço. Então, meio-dia, então já não são mais 12 horas, são 16 horas. Então é mais ou menos esse tipo de jejum que eu tenho feito. Tá? Diariamente há uns 7 meses. Porém, nos últimos 40 dias, né, eu me aprofundei mais, eu descobri umas informações diferentes sobre jejum e, resumindo, eu queria quebrar meus recordes de jejum, né, dos jejuns que eu vinha fazendo, para testar os benefícios. Tá? Óbvio que os benefícios vão vir com o tempo, mesmo eu fazendo o jejum, ok? Então, nesses últimos 40 dias, eu fui tentando alcançar o meu recorde lá do passado, que eu comentei dos 9 anos atrás, algo assim, que era 31 horas. Eu tinha ficado 31 horas e eu me lembro que naquela vez eu tinha ficado 31, 32 horas sem comer, porque eu tinha me esquecido de comer. E para quem faz jejum, né, para quem se acostumou com o jejum, sabe que com o tempo você vai perdendo a ansiedade, o desejo de comer, mesmo em jejum. A gente aprende, não é nem aprende a controlar, eu acho que é por causa da resposta fisiológica, da glicemia, do índice glicêmico. Me perdoe se eu estou falando bobagem, não sou um perito na área, mas a gente vai tendo mais saciedade, menos desejo, menos ansiedade por comer algo quando se está em jejum. Então, voltando ao assunto, eu estava tentando bater meu recorde antigo. E acho que fazem umas 2 semanas, um pouquinho mais, que eu bati esse recorde. Eu cheguei exatamente nele e ok, né? Foi tranquilo, tudo bem. Isso depois de bater várias vezes em 22 horas de jejum, 20 horas de jejum, 24 horas de jejum. Aí uma hora eu bati o recorde, né? Aí eu cheguei no recorde e me empolguei.
né, eu vi que estava ficando um pouquinho fácil de me adaptar ao jejum. Então eu resolvi tentar um pouquinho mais, mas eu não planejava o horário, eu ia de acordo com a minha situação, né? Então, teve um momento que eu passei por 5 horas, né, desse jejum. Isso nesses dias, fazem também 10 dias. Tá? Eu fui batendo recorde mais de uma vez ou outra, mas meu novo recorde passou em 5 horas. Então eu cheguei nessa jornada recente que eu parei, foi há 2 dias atrás que eu fiz esse novo recorde aí acima de 60 horas. Para ser mais preciso, eu fiz acima de 61 horas. E como foi essa experiência? Como é que eu cheguei a um ponto em que eu bati o meu limite anterior em 25 horas? Eu não planejei isso. Tá? Eu vi que eu estava tranquilo, não estava sentindo ansiedade para comer, mas eu vou descrever como é que foi a experiência. Então, quando a gente está em jejum, né, e a gente não é muito acostumado, ou mesmo quando acostumado, temos a tendência de ter alguns episódios de tontura. Deixa eu explicar para vocês que eu não tive nenhum episódio de tontura grave, ok? É alguma situação, por exemplo, eu treinei em jejum e não comi. Então eu treinei mais ou menos umas 14 horas de jejum e ainda depois eu coloquei mais, quanto que dá? 50? Não, 47 horas, né? Então eu treinei e ainda fiquei 47 horas sem comer. Não aconselho isso, ok? Mas é que eu fui me sentindo bem, fui me sentindo que eu podia tolerar e fui fazendo isso. Então durante esse tempo eu tive alguns episódios de tontura, mais ou menos uns 3. E uma das coisas que é frequente, pelo menos acontece comigo, se você já fez algum tipo de jejum e isso acontece com você, por favor, comenta, para eu não me sentir alienado aqui. Mas eu sentia sensações na boca, na língua. Então, às vezes, parecia que eu tinha comido um limão, né? Dá uma sensação ácida. Outras vezes, como eu descrevi para alguns amigos, parecia que eu tinha consumido mel diluído. Então, era aquela textura do mel, né? Esse mel mais orgânico, né? E pouco doce. Então, fui tendo várias sensações ao redor da boca. E fome eu não tinha, ok? E assim foi progredindo. Tá? Aí quando chegou mais ou menos lá por 58, 59 horas, eu não estava sentindo fome, mas eu senti uma variação muito grande do meu humor. Muito grande. Eu estava ansioso, fiquei muito ansioso e principalmente irritado, né? Eu fiquei muito nervoso. E daí eu pensei, tá bom, né? Porque como eu estou me restringindo em várias áreas, estou tentando me tornar alguém mais disciplinado em muitas coisas, eu estou cortando vários prazeres, então eu eu pensei, tá tudo bem, vai lá e come, depois tu alcança o teu objetivo, que o meu objetivo é um pouquinho maior que 61 horas, então provavelmente num futuro aí não distante eu pretendo bater esse recorde. Então, qual que é qual que foi o limite da situação? Foi o meu humor. Eu não aguentava mais. Parece que em questão de 2 horas, qualquer coisa que falavam comigo por mensagem ou qualquer coisa que eu consumia online ou que eu pensava comigo mesmo era muito estressante. Eu estava ficando muito irritado. Então foi o ponto que eu resolvi desistir, né? Saí para almoçar, coincidia com o horário do almoço, mais ou menos foi a 1 hora da tarde. Almocei bem pra caramba e óbvio que meu humor melhorou. Mas assim, não foi por fome, eu não tive esses episódios de fraqueza, de tontura. O que me limitou um pouco também foi que eu estava com bastante energia durante todo o jejum,
E às vezes eu tinha vontade de sair caminhar ou correr, porém eu fiquei com um pouco de medo, tá? Então eu evitei de ir correr ou caminhar porque o calor estava grande, né? Tava até complicado para eu me manter hidratado. E eu fiquei um pouquinho preocupado se somando o jejum com a dificuldade de me hidratar, daí eu resolvi não me arriscar, mas eu estava com muita energia, estava bem animado até eu não estar mais bem animado, até eu ficar irritado. Então esse é o resumo da minha experiência de fazer mais de 60 horas de jejum. Eu espero que sirva de alguma forma para você que tem curiosidade no assunto. Caso você tiver outras dúvidas, você tiver outra sugestão do que você quer que eu converse por aqui, fica à vontade para colocar nos comentários. E você está convidado para curtir e seguir o canal, ok? Mais uma vez eu sou o Marcel e muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Até a próxima.